Ser mãe é um sonho que nasce ainda na infância, um desejo de muitas mulheres adultas que pretendem um dia gerar a vida. Celi Nunes, moradora de Campinas do Sul, recebeu esse dom de ser mãe, sem sequer ter sonhado um dia com ele, ou melhor, não se sentir preparada. Nunca tive ideia de vou ser mãe quando crescer, isso e aquilo. Tanto que a minha filha mais velha, não foi planejada no caso, foi uma gravidez que aconteceu. Sempre dizem que as avós são as segundas mães, mas para a Celi foi a primeira. Quando pequena, a agente comunitária foi criada pela sua avó, e isso a fez entender ainda mais o verdadeiro significado de ser mãe. Praticamente fui criada pela minha avó até os 4, 5 anos. Para começar o pré-estudar, eu morava com a minha mãe. E como a minha mãe morava no interior, eu vim morar na cidade com a minha avó para estudar. Celi possui uma filha de 20 anos e jamais pensou em ter outros filhos. Porém, o destino quis pregar uma peça na sua vida e ver se realmente o seu coração teria mais espaço para outras vidas. Não pensava em ter outros filhos. Não, todo mundo falava, ela tá grande, já tá, né? Podia dizer não. Eu sei a dificuldade que é criar um filho, né? No caso, eu pensava nisso. Daí aconteceu um episódio que acabou que eu consegui mais 2 numa vez só. As irmãs estavam em um abrigo, esperando que alguma família as adotasse. Por algum tempo, a esperança já estava perdendo o brilho e o sentido para as pequenas irmãs. Então foi mais o que eu fiz por elas, para não deixar elas nessa situação, porque como eles eram outros irmãos, os outros irmãos tinham de ficar e elas não. Daí acabou que a gente acolheu para não deixar elas perdidas, né? Fora do convívio dos irmãos, que o objetivo era elas conviver junto, e tanto que elas convivem, porque a gente tem, como eles são em 5, a gente tem meus tios, tem os irmãos dela, estão com os irmãos delas, que são em 3, tem 2 tios meus que tem e elas 2 comigo. Faz 4 anos que elas estão com a gente. Aconteceu que eu voltei de uma viagem e tava só elas 2, os outros tinham de ficar, tava tudo certo, tinham já onde ficar e elas 2 ninguém queria, não tinha arrumado um lugar ainda. Daí a avó cheguei em casa, a avó estava passando mal, por causa pensando nelas. E daí, aconteceu, eu disse, então vou ver se eu consegui pro bem de todos, né? Não era pra mim, só que não deixavam uma só, tinha que ser as 2. Não podia separar? Não, como eram as mais pequenas, eles não separavam, eram as 2. Daí eu conversei com meu marido e com a minha filha, disse, né? Ele disse, sim, não tem. E daí estão aí. Abraçaram a ideia? Sim. Eles concordaram, a gente entrou em contato com a assistente social responsável. Daí ela ia falar com o juiz, né? Tinha como. Daí acabou que deu tudo certo. Um dia eu liguei, fui aqui na assistente social falar com a Maria Cristina para uma entrevista, né? Para ela mandar pro juiz. E daí no outro dia já me ligaram, da assistente social lá de Gravataí. Me ligou, se eu quisesse era já para ir buscar elas, que elas estavam em Erechim ainda. Assim, como mãe, sei lá, eu já tenho um certo apego por criança, no caso. Que praticamente desde que comecei a trabalhar, era cuidando de criança. As crianças também se apegam. E como mãe, sei lá, acho que já é. A gente já vem de dentro. Porque tudo, até as crianças que a gente fica também, elas, no caso, comigo. Então é uma coisa que a gente nem sabe explicar, controlar ou explicar.